Olá, alunos e alunas do 8º ano do ensino fundamental. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção de Texto. Na aula de hoje, continuaremos estudando o poema de cordel. Hoje, lendo um poema do escritor José Acácio, intitulado O Burro é o Ser Humano. Como todos já sabem, a literatura de cordel, ou os poemas de cordéis, eles se utilizam de uma linguagem bem simples, rimas quase sempre bem comuns, E ele se popularizou especialmente na nossa região nordestina, Sempre tratando de temáticas do cotidiano, especialmente daqueles menos favorecidos. Vamos ao poema. Acordei de madrugada e comecei a fazer risco. Pedi licença ao poeta, meu mestre Antônio Francisco, e puxei pela memória para escrever essa história que chegou como curisco. Andando pela cidade, vi uma carroça larga, cheia de areia e cimento, e pensei na vida amarga, o sofrimento, a tortura, como é a vida dura de um pobre burro de carga. Ao ver o burro cansado, perguntei no pensamento: como é que um homem pode causar tanto sofrimento? Como pode ser tão mau como esse pobre animal, coitado desse jumento? E fiquei ali parado, pensando na humanidade, que para se satisfazer perde o rumo da verdade. E entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Continuando. Olhando aquele jumento, escutei a voz de alguém. Mas olhei ao meu redor, vi que não tinha ninguém, só o jumento cansado, olhando para o meu lado como coisa do além. Fiquei todo arrepiado quando o jumento me olhou, chamou minha atenção e para mim cochichou. Não se assuste comigo, você não corre perigo. E depois continuou. Você, meu caro poeta, com esse seu sentimento, foi por Deus abençoado e agora, nesse momento, vai ter a capacidade e a oportunidade de escutar um jumento. Eu senti arrepio e suor veio na palma. Ao escutar o jumento, senti um frio na alma. Meu coração disparou, mas o jumento falou: meu poeta, tenha calma. Olhou-me com a grandeza de um sábio de Alexandria e disse: o que o homem faz comigo é covardia, mas eu lhe dou o perdão, porque no meu coração só tenho paz e alegria. Não adianta queixar-me de todo o meu sofrimento. Eu não reclamo da vida, nem resmungo um só momento. Não vivo no desatino, porque sei que o meu destino foi nascer para ser jumento. Porém, meu poeta, faz parte da raça humana a quem Deus deu liberdade e a vontade soberana para decidir com cuidado entre o certo e o errado, entre o amor e a gana. O ser humano optou pelo lado que não presta, poluiu rios e mares, tocou fogo na floresta e desmatou sopé de morro, é um pedindo socorro e outro fazendo festa. Com trator e motosserra fizeram desmatamento, deixaram a areia solta, gerando assoreamento. Ou atitude infeliz, ainda tem gente que diz que eu é que sou jumento. Desculpe, caro poeta, magoar não é meu plano, mas o homem me maltrata e ainda comete o engano de dizer que eu sou burro, e falou dando um esturro. O burro é o ser humano.
Um bicho que inventa armas, que destrói uma nação, que tem inveja e ganância no sangue e no coração, que faz o mal e sai rindo, tá se autodestruindo, ele perdeu a razão. José Acácio. Sobre este poema em questão, nós temos a seguir alguns questionamentos. Nós temos um glossário na página 91 do nosso livro didático. Glossário, como já foi explicado, é uma espécie de vocabulário que, apesar do poema ser escrito em uma linguagem bem simples, faz-se necessário que tenhamos essas informações. Então, assoreamento, corisco, desatino, esturro, gana, soberano e sopé aparecem lá no decorrer do poema. E aí vamos às questões. Eu quero que respondam apenas a estas primeiras questões, essas 3 primeiras questões que se apresentam aí na tela. A primeira delas é uma questão objetiva. Indica a alternativa que completa da maneira mais adequada a informação destacada a seguir. Então, na primeira estrofe do poema é possível inferir, repare, inferir, ou seja, chegar a uma determinada conclusão ou chegar a, digamos, a uma decisão, né? As palavras por si só, elas foram utilizadas para lhe guiar a uma determinada situação. Então, a inferência é basicamente isso. Então, inferir que o eu poético se situa para contar. Quando ele começa a contar, ele se situa para contar um fato que aconteceu com ele, que estava relatando por meio dos versos, para não se esquecer dos detalhes. Ele está lá para contar um fato que aconteceu com algum conhecido e do qual ele se coloca como narrador, ou ele está lá para contar um fato associado possivelmente a um sonho, uma vez que informa ter produzido a história após ter acordado de madrugada e buscado a história na sua lembrança. Então, basta marcar uma das 3 alternativas. 2. Qual é o fato principal ou o assunto principal tratado nesse cordel? De que trata-se especificamente? Lembre-se de não confundir o assunto tratado, ou o assunto principal, com o título. Mas do que trata especificamente? Qual é a temática, né? O assunto especificamente do cordel? É isso que vocês vão me dizer aqui. E por fim, questão 3. Uma das personagens do poema é um burro falante. Repare, mais uma vez, a questão da figura de linguagem, né, da linguagem figurada. Em que outro gênero textual o recurso de dar características humanas a animais costuma ser utilizado? Qual outro gênero? No conto, na reportagem, na notícia, na fábula, enfim, no artigo de opinião. Qual seria esse gênero que geralmente animais incorporam falas, ou seja, características humanas, ações humanas? Antes de ler a informação do quadro, né? Antes aqui de responder, melhor dizendo, você lê as informações desse quadro aqui. Aqui, nesse quadrante azul, nós temos alguns esclarecimentos sobre a figura de linguagem prosopopeia, que é uma velha conhecida nossa, né? Prosopopeia, também conhecida como personificação, animização ou antropomorfismo, certo? É quando o quê? É uma figura de linguagem que consiste na atribuição de atitudes e sentimentos a seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida, e também animais, que geralmente não falam, a fenômenos da natureza, a figuras imaginárias. Então, tudo aquilo que não é humano, que acaba atribuindo-lhe o escritor, o poeta, o eu poético, atribuindo-lhe características humanas. Então, você lê aqui, já vai descobrir algumas situações, né, em que foram incorporadas nesse poema. Então, pessoal, é isso. Obrigado por assistir e até a próxima aula.